Meus amigos do canal Cidadão Celestial, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo do Apocalipse, a nossa classe bíblica do Apocalipse. Essa semana nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 13. Na semana passada nós estudamos o capítulo 13 do verso 1 até o verso 10 e nós identificamos ali a besta que sobe do mar. E nessa semana nós então estudaremos a segunda parte do capítulo 13, dos versos 11 ao 18, e nós vamos identificar a besta que sobe da terra. Se você perdeu o estudo da semana passada, existe uma playlist que foi criada aí no canal, você pode pesquisar aí, Bíblia Fácil Apocalipse, e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, e principalmente o vídeo agora do capítulo 13, por ele ter sido dividido aí em duas partes. Nós então chegamos ao tema central do livro do Apocalipse, o clímax do grande conflito. Então eu convido você a tirar um tempo para assistir com calma este vídeo. Nós vamos mergulhar em todos os símbolos aqui apresentados. Eu tenho certeza que vai surpreender você e será muito importante para a sua vida espiritual este tema. Então, desde já, curta o nosso vídeo, compartilhe também para que assim outras pessoas tenham acesso ao estudo da Palavra de Deus e sejam abençoadas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo mais uma vez seja o nosso professor. Bom, meus amigos, então nós daremos agora continuidade ao nossa série de estudos do livro do Apocalipse e chegamos à segunda parte, na verdade, do capítulo 13. Nós estudamos na semana passada a primeira parte do capítulo 13, dos versos 1 até o verso 10. Identificamos a besta que sobe do mar como sendo Roma, né, em suas duas fases, Roma pagã e Roma papal. E agora nós vamos identificar a besta que sobe da terra. Então, a segunda parte do capítulo 13, nós vamos estudar então dos versos 11 até o verso 18. Então, nós tentaremos identificar essa besta que sobe da terra, né? Já entendemos que besta, baseado lá em Daniel no capítulo 7, nós entendemos que besta significa reinos, né? Significam poderes, nações que se levantariam então para afrontar o povo de Deus. Então nós entendemos que as 7 cabeças, só fazendo uma recapitulação, né, do que nós estudamos na semana passada, as 7 cabeças do monstro, né, que nós vimos ali, da besta, são 7 reinos que se oporiam ao povo de Deus. Um ainda existia nos tempos de João, que era o Império Romano, 5 já tinham passado, e um ainda estaria por vir. Se trata, então, de Roma papal. Então, tudo isso nós aprendemos na semana passada, nós identificamos baseado na própria palavra de Deus, e hoje nós vamos utilizar os mesmos métodos para interpretação das profecias e também destes símbolos. O que seria essa besta que sobe da terra? Qual poder é este que vai subir da terra? O que significa a terra? Aqui nós vamos tentar entender o que seria a marca da besta, o número 666, o que está por trás desse número. Então, tudo isso nós vamos abordar no estudo de hoje, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com as revelações contidas na palavra de Deus, e aquilo que a gente vai estudar aqui, talvez para muitos seja novidade, né? Mas também eu tenho certeza que vai te abençoar muito, porque a palavra de Deus, ela nos traz segurança. Quando nós estudamos as profecias, né, a própria Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Né? E outro texto diz que o Deus falando, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda as profecias, Daniel, Apocalipse, nós ficamos mais seguros, nós conseguimos ter uma visão de mundo muito mais ampla, muito mais profunda e não superficial. Então, tudo isso é o nosso desejo aqui do nosso canal Cidadão Celestial, ao estudar o livro do Apocalipse, a estudar a Bíblia, dar para você realmente ferramentas para que você possa
através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que é o Deus Consolador, aquele que nos guia toda a verdade. É Ele quem vai realmente desmistificar muitas coisas e nos conduzir num caminho seguro, tá certo? Então vamos lá, tema número 11, uma besta que sobe da terra. Vamos, antes de mais nada, vamos fazer uma breve oração, para que, pedindo mais uma vez a bênção de Deus para o nosso estudo. Se você puder, onde você está, feche os seus olhos, curve as suas frontes e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, mais uma vez, pelas bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós, e pelo privilégio e a oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede de pararmos e estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos a condução do Espírito Santo, que a pessoa do Espírito Santo possa nos conduzir em meio a este estudo e possa nos guiar mais uma vez a toda a verdade, Senhor, que nós possamos aplicar a Tua Palavra também no nosso dia a dia e nos prepararmos para a volta de Jesus. Em nome dele é que nós te pedimos e oramos, amém. Então, meus amigos, uma besta que sobe da terra. Nós vamos então tentar identificar que poder é este, né, que é apresentado na palavra de Deus. Então, a besta que sobe do mar, nós já fizemos aqui uma breve recapitulação, né, no capítulo 13, verso 1. É importante que você esteja aí com a sua Bíblia, ou se não, você acompanha aqui a leitura conosco nos slides. Então, lá em Apocalipse 13, no verso 1, está escrito: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, todos esses símbolos aqui nós já identificamos. Esta besta que tem 7 cabeças, os 10 chifres, uma besta que sobe do mar, né? A palavra de Deus, ela nos diz em profecia que mar significam grande quantidade de pessoas, são povos, multidões, nações e línguas, conforme está em Apocalipse 17, no verso 15. A besta nós identificamos com o auxílio do texto lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, os 10 chifres, as 7 cabeças, enfim, tudo isso aí nós já identificamos. E agora, então, surge um outro poder, né? Uma outra visão ali que João teve. No capítulo 13, verso 11, está escrito o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro, mas falava como dragão. Então, meus amigos, besta a gente já sabe, né? Na própria palavra de Deus nos diz que besta significa reino, significa um poder, uma nação, um império. Então, aqui o que João está vendo é uma outra besta, um outro poder que surgiria da terra. Então, assim, se nós identificamos o mar, águas, conforme está em Apocalipse 17, verso 15, como sendo grande quantidade de pessoas, um lugar densamente povoado, então nós identificamos ali a besta do mar como sendo um poder que surgiria do centro da Europa, que era o lugar mais habitado de então, e nós identificamos ali como este poder único que se encaixa nessa especificação como sendo Roma. Então nós podemos entender aqui que terra é justamente o contrário. Terra é justamente o contrário do que mar. Então este poder, esta nação, ela surgiria de um lugar pouco povoado. Ok? Então ela emergeria, ou seja, nós estudamos no livro do Apocalipse, no capítulo 7, quando a gente estudou a respeito do selo de Deus, os irmãos devem se lembrar, que ali quando o texto está falando de ventos, né, que os ventos agitam o mar grande, ou seja, nós entendemos que ventos na profecia significam guerras, conflitos. Então, todos aqueles poderes que perseguiram o povo de Deus, um após outro, que foram se sucedendo, né, foram se conflitando entre eles, através das guerras representadas pelos ventos, e ali eles foram, então, um derrubando o outro de forma sequencial.
né? Primeiro o Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma. Só que aqui agora esse texto ele nos apresenta uma realidade diferente. Porque quando a Bíblia diz que esta besta, ela surgiria, este poder surgiria da terra, ou seja, ele emergeria da terra, significa que este poder, esta nação, ela surgiria não por um conflito armado ou bélico ou uma guerra, mas simplesmente ela surgiria, ela cresceria, como se fosse uma planta surgindo ali aos poucos, brotando da terra. Essa é mais ou menos a ideia que o texto quer nos passar. E ali está dizendo que esta besta, ela possui 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Então, o cordeiro é um símbolo que a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela aplica a Jesus Cristo. E o dragão é aplicado a Satanás. Então, este poder, ele surgiria então da terra, de um lugar pouco povoado, ele cresceria aos poucos, né, se tornaria então um poder que possui 2 chifres. O que significam esses 2 chifres? E que ideia é essa de um poder que aparentemente ele professa a Jesus Cristo? Ele parece como cordeiro, ou seja, ele parece com Jesus, mas lá na frente ele vai se transformar em dragão. Ele vai falar como dragão. Que poder é este? Nós entendemos que esta besta, que estas especificações, elas se encaixam na nação norte-americana, nos Estados Unidos da América. Estes 2 chifres aqui do animal significa o quê? Que a nação norte-americana ela foi fundada sob 2 fundamentos: liberdade civil e liberdade religiosa. Separação entre igreja e Estado. Então você veja que os norte-americanos, a fundação dos Estados Unidos, ou o início ali da nação norte-americana, que se deu no ano de 1620, com os pais peregrinos que saíram, que vieram fugidos da Europa, da perseguição da coroa e também da perseguição papal de Roma, eles fugiram então, atravessaram o Atlântico e chegaram até os Estados Unidos para ali fundar uma nação livre, uma nação sem rei, sem a coroa e uma nação sem papa, sem um líder absolutista religioso ali para ditar as normas, as doutrinas, as tradições, enfim. Então, por isso que os Estados Unidos da América, eles se encaixam perfeitamente na profecia, como realmente sendo este poder que surgiria da terra, de um lugar pouco povoado, tendo como base, como princípio, a liberdade civil e religiosa, a separação de igreja e Estado, né? Tudo que era contrário ali, o que acontecia na Europa. Então, eles fundaram ali os Estados Unidos da América e a nação americana, eles cresceram de uma forma absurda e hoje se tornaram a principal nação do mundo. Hoje, eles têm características e têm elementos de um império, porque realmente eles são um império, o Império Norte-Americano. Então, você veja que, de fato, a profecia bíblica, ela aponta, quando a gente começa ali a entender estes símbolos e começa a juntar estes símbolos todos, ela aponta realmente de forma inquestionável para os Estados Unidos da América. Eu tenho aqui um livro que eu até queria indicar para os irmãos, chama O Último Império. Este livro foi escrito pelo pastor Vanderlei Dornelles, que ele é um teólogo adventista, e aqui ele explica o surgimento da nação americana, por que que nós, adventistas do sétimo dia, entendemos como essa besta surgindo da terra como sendo os Estados Unidos. Essa é uma interpretação exclusiva da Igreja Adventista do sétimo dia, ok? E só que essa ideia, ela já não vem de hoje, né? Ela já vem de bastante tempo atrás. Desde que, na verdade, os Estados Unidos surgiram como poder, como nação emergente que dominaria o mundo,
desde de muitos anos atrás, mais de séculos atrás, os próprios estudiosos da Bíblia, que eram americanos, ali Guilherme Miller, Ellen White, né, que foi uma das fundadoras da Igreja Adventista, eles já identificavam os Estados Unidos da América como sendo o poder representado pela besta que sobe da terra. Então aqui eu vou ler um trecho desse livro que está escrito o seguinte: o termo historicismo descreve uma escola de interpretação profética que concebe o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse como abrangentes do período histórico desde os tempos do profeta até o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então aqui está falando a respeito da escola de interpretação historicista, que é a escola em que nós utilizamos aqui para aplicar o conhecimento das profecias, né? E tem uma outra parte aqui que ele fala, que ele explica de que forma surgiu, né, a nação americana, através ali da expedição dos pais protestantes, dos pais fundadores, perdão, que saíram ali que saíram da Europa, fugidos ali pela perseguição que havia, né, pela coroa britânica, eles saíram ali da Inglaterra, e também da perseguição de Roma, né, de Roma papal. Então o texto está dizendo assim, ó, os primeiros 120 peregrinos liderados por John Robinson, William Brewster e William Bradford, religiosos de formação escolar desenvolvida, provenientes das Províncias Unidas, a bordo do lendário Mayflower, que era um barco ali que eles conseguiram para poder atravessar o Atlântico. Eles desembarcaram perto de Cape Cod em 1620. E a primeira coisa que fizeram na praia foi cair de joelhos e agradecer a Deus terem sido preservados durante os meses da perigosa viagem pelo Atlântico. Então eles pegaram esses 120 peregrinos, liderados por um pastor protestante chamado John Robinson. Eles pegaram esse barco, e no ano de 1620, esse barco chamado Mayflower, e no ano de 1620 eles chegaram então na praia de Cape Cod, né, que fica em Massachusetts, no estado de Massachusetts. E eles criam que ali o Senhor estava criando um novo céu e uma nova terra, restaurando o paraíso de Gênesis e cumprindo o Apocalipse. Ou seja, eles tinham a ideia de que os Estados Unidos, então... Então, eles acreditavam que os Estados Unidos da América teria esse caráter de Deus estaria estabelecendo uma nova terra, né, ou o Jardim do Éden restaurado na terra. Então essa era a ideia dos pais fundadores que chegaram então na praia de Massachusetts em 1620. Então aqui existe uma pedra ali nessa praia até hoje e uma réplica desse barco Mayflower, eles têm ali na costa daquela praia até hoje. Então no ano de 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos, e nessa Constituição, eles tinham como princípio, como base, esta ideia, né? Um país sem rei e uma igreja sem papa. A separação absoluta de igreja e Estado. Eles não queriam que a igreja se envolvesse nos negócios do Estado e nem que o Estado determinasse qualquer coisa relacionada à igreja. Por isso é que nós entendemos que esses dois chifres do animal, da besta, significam essa base, né? Que hoje, essa base de liberdade que hoje os americanos têm como premissa. Então, Thomas Jefferson, que foi um dos que ajudaram a elaborar a Constituição norte-americana, ele escreveu o seguinte: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, eles têm esse princípio de liberdade religiosa muito
latente na nação norte-americana. Isso realmente é uma base, né? É uma premissa para eles. Porém, o texto bíblico ele está dizendo, por enquanto, essa besta, ela se parece com o cordeiro, porque, de fato, os Estados Unidos da América hoje, eles ainda hoje são o país com a maior quantidade de protestantes do mundo, pessoas que professam o nome de Jesus, que creem na Bíblia, né? Os presidentes norte-americanos, quando eles vão para tomar posse, né? Antes do mandato, eles fazem um juramento ali com a mão em cima da Bíblia. Isso é uma tradição nos Estados Unidos. Eles têm lá o dia da oração, né? Um dia em que um pastor de uma determinada denominação protestante vai até a Casa Branca orar ali com o presidente, ou seja, eles têm elementos ali do protestantismo, professam a fé bíblica. Só que a Bíblia está dizendo, no texto que nós lemos lá em Apocalipse 13, verso 11, que essa besta vai no futuro falar como dragão. Haverá uma reviravolta. E, na verdade, isso já está acontecendo. Os Estados Unidos da América, principalmente depois do atentado de 11 de setembro de 2001, eles estão começando a restringir algumas liberdades. Estão começando né, a lançar por terra aquela ideia dos primeiros pais peregrinos de fundar uma nação livre, sem que a igreja se envolva nos negócios do Estado, sem ficar dando opinião, sem querer impor normas, regras, doutrinas e até leis. Então, isso aos poucos está mudando e a gente vai tentar entender melhor isso. Olha só, lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 12, está escrito, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, o texto está dizendo aqui, meus amigos, que no futuro haverá uma união, uma aproximação, um laço que vai unir esses dois poderes, essas duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Roma e os Estados Unidos, eles vão se unir. Uma coisa que, na verdade, já está acontecendo. É uma profecia que vem se cumprindo aos poucos, diante dos nossos olhos. Então, você veja que o texto ele está dizendo que a besta que sobe da terra vai fazer com que a primeira besta, eles vão dar autoridade, na verdade. A autoridade que eles têm, o poder que eles têm, eles vão dar para a primeira besta, a besta que sobe do mar. De alguma forma, os Estados Unidos vão fazer com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, Roma. De alguma forma, os Estados Unidos vai fazer com que todas as pessoas do mundo inteiro, exceto, logicamente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, vão fazer com que eles adorem Roma, cuja ferida mortal fora curada. Lembra que a ferida mortal que foi desferida sobre Roma no ano de 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Então ali Roma, ele perdeu, né, o Papa, ele perdeu seus poderes temporais, a igreja foi reduzida de forma absurda, né, depois daquele evento, porém aos poucos esta ferida mortal ela vai sendo curada e haverá um momento que ela será totalmente curada. E os Estados Unidos vão fazer parte desse processo de cura, de alguma forma. Então aqui nós estamos vendo, né, que haverá uma aproximação aí entre esses dois poderes, entre Roma e os Estados Unidos. A união dessas duas bestas. De um lado Roma e de outro os Estados Unidos. Isso já vem acontecendo. Veja só, a revista Time, que é uma das principais, ou talvez a principal revista lá dos Estados Unidos, revista de notícias, né? No dia 24 de fevereiro de 1992, eles trouxeram na capa Whole Alliance, ou seja, a aliança, a Santa Aliança, né? Então, uma aproximação ali entre Ronald Reagan, que era o presidente da época, e o Papa João Paulo II. Então, veja que
eles estavam se unindo, na época ali, vivendo aí o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos se estranhando com a Rússia, com os países comunistas, enfim. Então, o contexto todo por trás desta aproximação, né, de Roma e dos Estados Unidos seria aí a guerra contra o comunismo e a Guerra Fria também. Então, os Estados Unidos, aos poucos, eles começaram a estabelecer relações diplomáticas com Roma, né, relação diplomática com os Estados Unidos e a Casa Branca, Vaticano e Estados Unidos, enfim. Então, meus amigos, aqui o texto está dizendo, Apocalipse 13, verso 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, aqui está dizendo que os Estados Unidos eles vão seduzir a terra, de alguma forma, eles vão fazer com que as pessoas adorem, então, a primeira besta, né? E façam uma imagem à besta. O que seria essa imagem? Muitos teólogos, eles interpretam essa passagem como sendo o seguinte, qual foi o principal expediente de Roma durante o seu período de supremacia do ano de 538 até o ano de 1798, que nós identificamos na profecia como sendo os 1260 anos em que a besta ela exerceria o seu poder. Não foi a Inquisição? Roma perseguia, torturava, declarava herege, né, excomungava quem ela queria, perseguia a quem ela queria, mandava matar a quem ela queria. Então, esta imagem que será feita novamente a besta que sobe do mar, como sendo Roma, será justamente esse poder de perseguição que eles voltarão a ter. Então veja que a Bíblia está nos dizendo que quando esta ferida ela estiver totalmente curada, todo o poder, autoridade será dada dos Estados Unidos, será transferida para Roma. E Roma, então, a partir daí, ela vai novamente decretar leis, ela vai novamente, a Inquisição vai voltar, novamente ela vai perseguir aqueles que se manterão fiéis à palavra de Deus, que se manterão fiéis às Escrituras Sagradas, que guardarão os mandamentos de Deus a despeito daquilo que Roma tem como lei, como norma, como doutrina, como fé, como prática. Então, meus amigos, a Bíblia está dizendo que quando esses dois poderes, essas duas bestas se unirem, voltará a perseguição, voltará a Inquisição. Isso é uma coisa na qual nós precisamos refletir bastante, porque nós hoje vivemos num país livre, o Brasil é um país laico, né, não tem uma religião oficial. Nós temos a liberdade ainda de pregar o evangelho, de dar estudos bíblicos, fazer vídeos como esse aqui e divulgar nas redes sociais, no YouTube e em outras plataformas. Mas essa liberdade toda que nós temos, um dia ela vai acabar. Porque isso é profético. A Bíblia está dizendo, né, que o texto que nós acabamos de ler, né, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. E essa imagem justamente é o expediente de perseguição romano que irá voltar no futuro. Então, aqui nós identificamos já os 1260 anos de supremacia papal, do ano 538 até o ano de 1798, né, quando, durante esse período, Roma infligiu uma verdadeira guerra aos santos, né, conforme está lá em Apocalipse 13, verso 7. Olha lá, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, esta autoridade, este poder para pelejar contra os santos, que na Bíblia são identificados como aqueles
que se mantêm fiéis à palavra de Deus, aqueles que se recusam a se dobrar a um poder que profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus, e tudo isso nós já entendemos, né, quando a gente estudou lá a primeira parte do capítulo 13. Aliás, se você quiser aprender mais sobre isso, se quiser recapitular, ou se você não assistiu, assista a primeira parte do nosso estudo de Apocalipse 13, dos versos 1 até o 10, e você vai entender melhor tudo isso. Então aqui, meus amigos, em Apocalipse, no capítulo 13, versos 16 e 17, está escrito o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui nós estamos lendo o decreto que vai acontecer no futuro, que vai abranger todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as nações, independente da sua classe social. Porque o texto ele está abrangendo, abarcando todas as pessoas aqui. Os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Que marca é esta? Seria uma marca literal? Seria um chip que será colocado na mão da pessoa, né, por dentro da pele? Que marca é essa? Eu posso adiantar para você que isso não se trata de uma marca literal, e sim simbólica. Quando a Bíblia diz aqui que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, nós podemos entender isso na própria palavra de Deus, na própria Bíblia. Por exemplo, eu vou tentar localizar aqui um texto no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo a leitura no texto lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 1, está escrito o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Que mandamentos são esses? Que lei é essa? Que estatutos e juízos são esses que o texto está dizendo aqui? São os 10 mandamentos, porque se você ler no capítulo 5, ou seja, no capítulo anterior ao capítulo 6, Moisés, ele repete os 10 mandamentos para o povo. E depois ele diz no capítulo 6, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Agora no verso 6, ainda no capítulo 6, verso 6, está escrito o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Agora preste atenção no verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então aqui o texto está dizendo que a lei de Deus, simbolicamente, ela precisa estar atada como um sinal à nossa mão e também por frontal entre os olhos. Então, quando o texto ele está dizendo, ele está fazendo referência à mão e à fronte, está dizendo que, assim, a mão, ela significa um sinal de aliança, né? Quando a gente entra em um acordo, por exemplo, nós damos a mão em um termo simbólico ali e nós fechamos o acordo. A mão também tem a ver com o trabalho, né? E a lei de Deus, ela tem relação com o trabalho também. Ela tem relação com lançar mão ao laboro, né? Por exemplo, o quarto mandamento, o sábado, ele está dizendo que nós não devemos trabalhar no dia de sábado.
Não devemos, com a nossa mão, transgredir a lei de Deus, fazendo aquilo que a lei pede para que nós não façamos, que é descansar no quarto mandamento. E quando o texto está dizendo aqui que te serão por frontal entre os olhos, ou seja, isso tem que estar na nossa mente, tem que estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Então você veja que este sinal, esta marca que será dada sobre a mão direita ou sobre a fronte é um sinal simbólico e não literal. Né, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então isso tem a ver com a lei de Deus. O grande conflito, ele tem a ver, a lei de Deus, ela está no centro do grande conflito, porque o grande conflito envolve adoração. Quando você adora a Deus, quando você ama a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, automaticamente você vai guardar a lei dele por amor. Não para que você seja salvo, porque nós entendemos que o fato de nós guardarmos a lei não vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo. Porém, em resposta à adoração verdadeira é que nós guardamos a lei. É por amor ao grande sacrifício de Jesus que automaticamente nós guardamos os seus mandamentos. Agora aqui está dizendo que aqueles que não possuem a marca da besta não vão poder comprar nem vender. Ou seja, haverá um boicote econômico. As pessoas não poderão comercializar, ficarão excluídos do comércio, isso no mundo inteiro. Olha só que coisa grave. Nós aprendemos lá no capítulo 7, lemos alguns textos do Antigo Testamento, como Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, que o selo ou o sinal de Deus é o quarto mandamento, é o sábado. Se você está com a sua Bíblia, leia aí, vamos ler novamente esse texto, lá em Ezequiel, no capítulo 20. Por isso que é importante você acompanhar aqui o estudo com a Bíblia. Apocalipse 20, verso 12 diz: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, nós identificamos como selo, o sinal de Deus escatológico para o tempo do fim, o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Ora, se a marca da besta ela está em oposição ao sábado do quarto mandamento, então só pode ser um dia de guarda que é contrário ao dia verdadeiro. E que dia é esse? O dia de domingo. E este dia de domingo é o dia defendido pela Igreja Romana. Por exemplo, nos próprios documentos oficiais da Igreja Romana, nós vemos isso muito explícito. Esta aqui é uma carta apostólica chamada Dies Domini, que é o Dia do Senhor, uma encíclica papal que foi escrita no ano de 1998 pelo Papa João Paulo II, defendendo a santificação do domingo, dizendo que o dia de domingo ele vem para substituir o sábado bíblico, o sábado que era guardado pelos antigos judeus. Mas, meus amigos, a Bíblia, em momento algum, ela diz que o sábado foi substituído pelo domingo. Isso não existe. Não existe um único texto nas Escrituras Sagradas, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, porque eles utilizam como uma das justificativas para a guarda do domingo, que Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas mesmo depois da ressurreição de domingo, nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, guardando o sábado. E João, no capítulo 1, verso 10, nós já estudamos esse texto aqui no início da nossa série de estudos, ele diz que as visões do Apocalipse ocorreram no dia do Senhor. Ora, o dia do Senhor é o sábado, não é o domingo. Então a Igreja Romana, ela vem defendendo essa ideia absurda de que o dia do domingo é o dia do Senhor, com base na sua própria autoridade, não na palavra de Deus.
Então, meus amigos, este sinal da besta, essa marca da besta, trata-se de um dia falso de adoração. Aqueles que não guardarem o domingo, ou seja, haverá um momento no futuro, isso não aconteceu ainda. O cenário está sendo preparado, ano após ano, está sendo preparado para isso. É só você pesquisar e estudar e você vai entender o que eu estou falando. O Papa Francisco também defende essa ideia. Ele defende a ideia do tal do domingo climático, ou seja, eles poderão utilizar como uma desculpa para impor o domingo como lei obrigatória a todas as pessoas, um dia em que a Terra precisa descansar. Por conta da poluição, por conta do excesso de trabalho, as máquinas precisam ser desligadas, as chaminés das fábricas precisam ser desligadas, os carros nesse dia precisam ficar na garagem. Isso ficou muito mais explícito por conta da pandemia do coronavírus. Porque durante a pandemia, devido aos lockdowns que foram feitos em vários lugares do mundo, as pessoas ficaram confinadas em casa, passaram a utilizar muito menos os veículos que emitem gases poluentes na atmosfera. Então a atmosfera do planeta ficou muito mais limpa, os rios ficaram muito mais limpos, a poluição diminuiu muito. Então isso serviu como um sinal de alerta para eles, né? Para aqueles que defendem essa ideia de que nós precisamos de um dia de repouso, tanto para as pessoas quanto para o planeta e para o meio ambiente. Tudo bem, essa ideia é boa, porém o dia é errado. O dia para se fazer isso é o sábado. Porque em 6 dias criou o Senhor Deus os céus, a terra, o mar, e no 7º dia descansou, e o 7º dia é o sábado, e não o domingo. Então, no futuro, haverá uma imposição de lei obrigando as pessoas a guardarem o domingo. E aqueles que se recusarem a guardar o domingo, porque entendem na palavra de Deus que o dia correto de guarda é o sábado, serão, num primeiro momento, boicotados economicamente. E num segundo momento serão considerados como réus de morte, como o texto que nós vamos ler agora. Apocalipse 13, verso 15 diz: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Lembra, nós identificamos aqui a imagem da besta como sendo o poder, né, o sistema de perseguição de Roma, como a Santa Inquisição, que vai voltar. Né, quem vai dar esse fôlego serão os Estados Unidos. Ok? Então, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer tantos quanto não adorassem a imagem da besta. Ou seja, aqueles que se recusarem à adoração a esse sistema religioso falso, que é Roma, serão considerados réus de morte. Ok? Então aqui nós temos mais alguns elementos aí que nos mostram essa reaproximação entre os Estados Unidos e Roma. Aqui nós temos o Papa Bento XVI e o presidente George Bush. E aqui o Papa Barack Obama, que é católico, né? Inclusive o presidente Joe Biden é católico também, então ele tem uma amizade ali, uma aproximação muito maior com o Papa Francisco. E aqui nós temos o Papa Francisco, no ano de 2015, ele discursou no Congresso americano. Nós temos uma imagem aqui que até poucos anos atrás isso seria inimaginável. Imagina os pais peregrinos, aqueles que fundaram a nação norte-americana, fugidos da perseguição papal na Europa, vendo essa imagem. Eles iam ficar malucos. E como assim a nação que nós fundamos, né, fugidos do poder perseguidor, uma nação fundada com base em princípios de liberdade civil e religiosa, voltando a ter laços, voltando não, mas porque eles nunca tiveram, né, mas tendo laços de amizade com Roma. Então, meus amigos, aqui, esta imagem, ela resume bem tudo isso que nós estudamos aqui.
as profecias, elas estão se cumprindo. Elas estão se cumprindo. Agora, como é que nós podemos entender essa questão do número 666, que também é muito mal compreendido, né, no meio cristão? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Então, alguns teólogos, eles, quando veem essa parte do texto que diz que o número da besta é número de homem, é porque eles identificam como, na semana da criação, o homem ele foi criado no sexto dia. Então, o número de Deus, que é o número da perfeição, 777, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o número 666 é um sistema religioso falso, um sistema de adoração que tem o homem no centro, porque foi criado no sexto dia, tem essa relação, essa interconexão. E é um sistema que ele faz afronta ao Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você veja que interessante, a Bíblia, ela nos apresenta a Trindade, né, Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, e o Apocalipse 13 nos apresenta a Trindade satânica, né? O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Representados, então, por esse número 666. E querem impor para as pessoas uma religião falsa, com um dia de adoração falso, que é o domingo, que faz afronta ao dia verdadeiro, que é o sábado, que é o sétimo dia da semana. Então aqui a gente já começa a entender esse simbolismo. Esse número 666, ele é um número simbólico. Quando a Bíblia diz, né? Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. E para a gente entender melhor este número, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento, para o livro de Daniel. Se você estiver com a sua Bíblia aí, volta lá para o livro de Daniel no capítulo 2. Daniel no capítulo 2. E nós vamos ler aqui o capítulo 2, não, capítulo 3, na verdade. Daniel capítulo 3, a partir do verso 1 está escrito o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Agora preste atenção às medidas dessa imagem. Ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Olha o número 6 aí, né? Bem presente. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E aí o que o rei fez, então? Ele mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem. Vê que lá no Apocalipse está falando de imagem, né? E aqui em Daniel também falando de uma imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, no verso 4 está escrito assim: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Aqui um decreto. Os mesmos elementos que nós lemos lá em Apocalipse 13. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então aqui nós temos todos os elementos que nós identificamos lá em Apocalipse no capítulo 13. Nós temos uma imagem cujas medidas é 666. Se você prestar bastante atenção aqui, você vai ver que a medida tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, 666. São as mesmas medidas, o mesmo número que está presente lá em Apocalipse no capítulo 13. Então está dizendo aqui que o rei ele emitiu uma ordem, um decreto para que todas as pessoas de todas as línguas, de todas as nações presentes ali em Babilônia, quando ouvissem uma banda tocando lá, aqueles instrumentos
musicais, eles tinham que se prostrar e adorar a imagem. E quem não adorasse seria condenado à morte, seria lançado na fornalha de fogo. Então isso daqui, meus irmãos, é a mesma coisa que vai acontecer no futuro. E aqui, se você continuar lendo o relato, você vai ver que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram, a adorar a imagem. Eles falaram que não, a gente só adora o Deus verdadeiro. Nós não vamos adorar essa imagem que o rei levantou. E o rei falou, não, vou tocar de novo os instrumentos, vou dar mais uma chance. Falei, não precisa. Não precisa tocar, nós não vamos adorar. Se tiver que morrer, nós vamos morrer. Nós só vamos adorar ao Deus verdadeiro. Então isso, meus amigos, voltará a acontecer no futuro. Voltará a acontecer no futuro. Aqueles que se recusarem a obedecer a homens, a obedecer leis de homens, leis que vão de encontro, quando a gente fala de encontro, é em conflito com a lei de Deus, serão considerados réus de morte. Só que, a exemplo do que aconteceu lá na fornalha de fogo na Babilônia, Jesus Cristo estava na fornalha e com o seu grande poder, ele livrou os amigos de Daniel, aqueles 3 homens fiéis, os livrou da morte. E da mesma forma vai acontecer no final dos tempos, quando esses poderes, Roma, Estados Unidos, se unirem para poder, então, impor leis para as pessoas, para forçar a consciência das pessoas, para que as pessoas elas adorem a besta e a sua imagem e deixem de lado a palavra de Deus. Na verdade, é uma questão de escolha, né? Uma questão de escolha. A adoração, ela não pode ser forçada. Quando a gente adora o Deus verdadeiro, a gente adora por amor, e não por medo. Né? A verdadeira adoração, ela tem que ser feita de forma voluntária. Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em outro texto diz que os vencedores da besta, eles venceram a besta por conta do sangue do cordeiro. Ou seja, é o sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória. Não somos nós, que nós não temos poder para... Os fiéis, o povo fiel de Deus, eles não vão vencer por conta do seu poder, mas sim por conta do poder de Jesus Cristo. Então nós não temos nada que temer, porque em toda a história sempre houve perseguição ao povo de Deus, e no fim dos tempos não vai ser diferente, isso vai voltar a acontecer, quando esses poderes eles se unirem, quando a ferida mortal que foi desferida na besta, ela estiver totalmente curada. Mas nós não temos que temer, porque nós temos um grandioso Deus ao nosso lado e que vai nos proteger de todos os perigos. Agora nós precisamos tomar a decisão de estar do lado certo, desde já. Porque as profecias, elas estão cada vez mais se cumprindo. Tudo isso que você estudou aqui, você vai, a partir de agora, talvez você não conhecesse nada disso do que eu apresentei aqui. Talvez tudo isso é novidade para você. Mas quando você começa a olhar as notícias, quando você começa a olhar os movimentos políticos que estão sendo feitos em torno do Papa, em torno dos Estados Unidos, você vai ver que, meu amigo, não tem como. A profecia, ela é muito precisa, ela é muito específica e ela é muito perfeita. Você vai entender tudo isso e aí você vai, pelo menos eu espero, que o Espírito Santo ele desperte em você para que você possa se preparar, estudar mais essa palavra, passar para as outras pessoas também,
para que você esteja preparado quando todas essas coisas de fato acontecerem, quando sair esse decreto dominical, que nós estamos esperando já há muitos, muitos anos. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria, antes de finalizar aqui o nosso estudo, indicar essas leituras aqui para os irmãos. Este livro aqui, O Último Império, do pastor Vanderlei Dornelles, é um livro muito bom que fala de forma mais sistemática por que nós, adventistas do sétimo dia, entendemos como os Estados Unidos sendo a besta que sobe da terra, né? E aqui nós temos um outro livro também de Marvin Moore, Apocalipse 13, Leis Dominicais, Boicotes Econômicos, Decreto de Morte, Perseguição Religiosa. Isso poderia realmente acontecer, né, na nação mais livre do mundo, dos Estados Unidos? Será que isso realmente poderia acontecer? Então são livros aí que você pode adquirir através do site da Casa Publicadora Brasileira, vou até deixar no link na descrição. Existem outros materiais que você pode adquirir também, se você tiver interesse de se aprofundar no estudo da Palavra de Deus e no estudo das profecias. Isso é importante você fazer. Se aprofunde, estude mais, leia mais a Bíblia, leia mais obras como essa, para que você possa estar preparado também para pregar a verdade para as pessoas, porque nós precisamos fazer isso. O tempo está próximo, o fim está muito próximo, e Deus, ele conta conosco para levar essa mensagem adiante, porque ele quer salvar a muitos, quer salvar a todos, né? Nem todos vão aceitar, a gente sabe. Mas muitas pessoas serão despertadas com certeza para virem para o lado certo, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e se prepararem para a volta do Senhor Jesus Cristo, que vai pôr um fim a tudo isso, a todos esses poderes do mal que se levantam para nos perseguir e infringir e nos afastar do Deus verdadeiro. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te abençoe, você tenha uma excelente semana e, por favor, continue estudando a Palavra de Deus. Na semana que vem nós daremos continuidade ao estudo do Apocalipse. Forte abraço.